Meus queridos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, por favor. Texto muito conhecido, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Vamos ler alguns versículos aqui no texto para que possamos extrair dele algumas lições maravilhosas para a nossa vida hoje. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, a partir do verso de número 1, diz assim o texto da palavra. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco para que se fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Só até aqui. Você pode dizer amém? Podeis assentar. Que alegria enorme poder retornar uma vez mais aqui na nossa sede mundial do nosso ministério, aqui na Catedral Baleia. Estive aqui uma vigília, já tem alguns anos, ministrando. Que bom poder rever o pastor João Adair, nosso amigo, companheiro, pastora Kátia Pains, todo o ministério. Estamos ali em Montes Claros de Goiás, fazendo a obra. E se estamos em Goiás, estamos debaixo da bênção e autoridade do nosso bispo. E onde estamos debaixo da autoridade dele. Então, trago o abraço do nosso bispo, de toda a convenção goiana, ao pastor João e a toda essa igreja. Bom rever algumas pessoas que são conterrâneos nossos lá do Iporá, né? Wesley, a Lorena, tá ali, estão com o senhor. É gente nossa ali. Muito bom revê-los. Louvar a Deus por parte da minha família que está aqui e congrega aqui, né? Presbítero Natal, meu cunhado, minha irmã diaconisa Vilma, a Isadora, já eu falo dela. Lá no fundo está a minha sobrinha Natália, o seu esposo Arli. Que bom tê-los aqui. E comigo está a minha mãe, né? Que bom Dia das Mães, passar o dia todo com ela e à noite ainda está aqui conosco no culto. A minha tia Elisete, a minha filha Esther, a minha irmã Leia, meu cunhado Fábio, Vitor e Tel. Então nós estamos em família aqui hoje. Viemos ontem glorificar a Deus, agradecer a Deus pela vida da doutora Isadora Isaura, missionária desta igreja. Fica de pé, Isadora. Fica de pé, por favor. Ontem nós estivemos agradecendo a Deus pela formatura dela, agora de fato e de direito formada, aqui pela Universidade de Brasília. Já está com a AB em mãos. O pastor João Adair falou que precisar de qualquer causa, pequenas causas aí, já pode passar para ela. E nós estamos aqui para alegrar a Deus pela vida dela. A Bíblia diz: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Há alguém que diz que chorar com quem chora é mais fácil. Tem gente que chora até no final do filme, não é isso? Agora, alegrar com quem se alegra de verdade, isso é o papel do cristão. E eu queria convidar toda essa igreja para agradecer a Deus pela vitória da missionária Isadora. Nós vamos alegrar com ela agora. Repita comigo: Senhor Deus. Não, desse jeito eu vou achar que tem alguém que está com inveja aí. Viu? Enquanto você agradece, Deus vai abençoar a sua casa e seus filhos. Vamos repetir? Diga: Senhor Deus, nós te agradecemos pela vitória e conquista da missionária Isadora. Lhe rendemos graça. Amém? Uma salva de palmas a Jesus pela vida dela. Deus abençoe. Glória a Deus. É o início aí de uma carreira que eu sei que vai ser vitoriosa e ela vai longe ainda no nome de Jesus. Amém? Meus queridos, vamos compartilhar de uma palavra. Amém? O pastor não falou até que hora eu devo ir, mas se for até meia-noite, quem aqui fica até meia-noite? Vocês ficam que daqui a pouquinho, mas o pastor vai jantar, viu? Glória a Deus. Brincadeiras à parte, eu li um texto muito conhecido. O texto, ora lido, não precisa de nenhuma introdução, porque é um texto muito familiar de todos nós. O capítulo 5 de Lucas vai narrar
a pesca milagrosa, ou a maravilhosa pesca realizada pelos discípulos e o encontro que eles têm com Jesus. Há alguns detalhes aqui que chamam a atenção no texto, embora ele é muito conhecido, e eu queria trazer esses detalhes para nós aqui hoje. Por quê? Porque a Bíblia é um livro tão lindo, porque as suas histórias, elas se aplicam à nossa necessidade diária, e isso é lindo. Então esse texto aqui, ele precisa ser aplicado a nós nos dias de hoje. E que texto é esse? É mais uma das passagens em que Jesus está à beira da praia, e aonde Jesus estava, uma multidão o acompanhava. E ali está uma multidão, e Jesus precisava falar à multidão. Só que esse texto aqui, Lucas é enfático em escrever e dizer que a multidão o apertava. Então a multidão está apertando, ele não está tendo como falar a todos aqueles que ele querem que o ouça. Então ele vai ver 2 barcos à beira da praia e vai escolher um deles, que é o de Simão Pedro, e falar assim: me empresta seu barco. Só que Jesus vai pedir o barco naquele dia para algo diferente do que o barco se usava. O barco naquela época se usava para pesca. Jesus pede o barco e vai subir nele e pedir para afastar um pouco da terra. E eles afastam e Jesus vai pregar do barco. Isso mesmo, Jesus vai fazer um culto daquele barco. Porque a multidão está apertando e ele começa a pregar a multidão do barco. Antes de Jesus chegar e pedir o barco, Jesus vai observar algumas atitudes daqueles homens que viriam a ser discípulos, mas eram pescadores e que, por sinal, pescadores com excelência. Observe que o texto diz que eles estavam lavando a rede. Estavam lavando a rede porque tiveram uma noite de fracasso. Estão lavando as redes porque tiveram uma noite frustrada de pescaria. Então observe, homens frustrados estão lavando as redes porque a noite não foi de sucesso naquilo que eles eram habilitados a fazer, pescar. Aí Jesus vai chegar e pedir o barco quando eles estão lavando as redes. Mas imaginemos a cena totalmente ao contrário do que está na Bíblia. Imaginemos que Jesus chega lá e eles tivessem tido a maior pescaria da vida deles. Imagina se Jesus tivesse chegado lá e eles tivessem tido a noite de maior sucesso na pescaria. Imagina que se ao invés aqui deles não terem pego nada, o barco deles estivessem abarrotado de peixe. Talvez essa história não tivesse na Bíblia, talvez eu não estaria aqui agora falando sobre essas experiências que eles viveram. Se tivesse tudo dado certo nessa pescaria, Jesus chegaria e diria assim: ô Simão Pedro, pois não, você poderia me emprestar o teu barco. Eu imagino que Pedro ia dizer assim: Senhor, eu até gostaria de emprestar meu barco, Senhor, mas agora não dá. Não tem como, porque o barco está cheio de peixe. Ou quem sabe Jesus diria assim: ô Pedro, eu preciso falar com você. Eu preciso ter um tete-a-tete com você. Eu imagino que ele diria: Senhor, seria até legal falar com o Senhor. Seria até bom conversar com o Senhor, mas agora não dá. Não tem como, eu preciso descer peixe, eu preciso arrumar peixe, eu preciso entregar peixe. Não tem como agora. Mas a realidade do texto não é essa. A realidade do texto não é que deu sucesso naquela noite. A realidade do texto é que deu tudo errado para eles. Deu tudo errado na noite anterior. E eles estão lavando as redes. Então, o que eu quero dizer aqui nesta noite, a nós que estamos aqui, é que às vezes Deus vai permitir as coisas darem errado na nossa vida. Às vezes Deus vai permitir as coisas darem errado para você. Será, pastor? Sim. Por quê? Que é para você ter um encontro com Jesus. Não, pelo aleluia do pastor João, eu vou repetir. Às vezes Deus permite algumas coisas darem errado na sua vida. Às vezes Deus vai permitir o teu barco continuar vazio, que é para você ter tempo para Ele, encontro com Ele. Porque enquanto tudo está dando certo, você não tem tempo. Quando tudo está dando certo, você não pode. Enquanto tudo está dando certo, você está ocupado. Então Deus faz dar errado para Ele ter um encontro com você. Ele faz tudo dar errado para Ele entrar no teu barco. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha que interessante. Sabe o que Deus está dizendo? Antes do teu barco, Pedro, se encher de peixe, você precisa encher dele da minha presença primeiro. Repito,
Olha o que ele está dizendo: antes do teu barco se encher de peixe, eu preciso encher ele com a minha presença. Deu tudo errado para eles, porque Deus tinha um propósito naquilo. Aleluia. Se está dando tudo errado para alguém que está aqui hoje, a palavra é: não murmure, não reclame. Por quê? Porque você está querendo peixe no barco, mas Jesus está dizendo: você precisa de mim primeiro nele. Eu tenho convicção que essa palavra tem endereço aqui hoje. Eu tenho certeza. Por quê? Porque pode ter que ter alguém aqui hoje que está dizendo: eu quero peixe no meu barco. E Jesus está dizendo: eu quero a minha presença nele. Olha para cá. Por que é que Deus permitiu Israel sofrer tanto na mão dos egípcios? Por que é que Deus permitiu eles serem escravizados, sofrer na mão dos egípcios? Escuta, se Deus não permitisse eles sofrerem, tanto no Egito, não brotaria no coração deles um desejo de sair de lá e ir para Canaã. Imagine Moisés chegando lá e fazendo a proposta: ei, eu vim aqui porque o Eu Sou me mandou, porque ele está dizendo que é para a gente sair desse Egito e ir para uma terra que mana leite e mana mel. Agora, se esse Egito tivesse bom demais para eles, eles iriam dizer: Moisés, vai você, porque daqui a gente não vai sair, tá bom demais, aqui tá legal. Não, Deus permitiu ele sofrer, ser açoitado, para brotar no coração deles o desejo de ir para Canaã. Ei, aprenda isso. Às vezes Deus precisa gerar em nós um desconforto. Vou repetir. Às vezes Deus precisa gerar em nós um desconforto. Como assim, pastor? Lembra que Jesus uma vez encontra com um cego? Esse cego encontra Jesus e fala: eu quero ver. Jesus gospe no chão, vai fazer lama, um lodo com barro e coloca no olho dele. Quando coloca no olho dele, eu imagino que Jesus está fazendo um processo de cura. Eu imagino ele dizendo: mas que loucura. Eu encontro com um homem que todo mundo fala que ele cura, que ele ressuscita, que ele faz milagre. Eu falo que quero ver, já não enxergo. Ele pega barro, pega terra, pega lama e coloca no meu olho. Parece que era para ficar melhor, foi pior. Aí Jesus fez o quê? Jesus coloca aquilo no olho dele e diz assim: ó, agora vai no tanque de Siloé lavar. Presta atenção nisso aqui. Vai lá lavar. Sabe o que eu aprendo, pastor João? É que se aquele homem não fosse no tanque lavar por fé, ele iria por desconforto. Vou repetir. Se ele não fosse no tanque lavar por fé, ele iria por desconforto. Porque quem é que fica confortável com terra, com barro nos olhos? Às vezes Deus vai gerar em nós algum desconforto, que é para a gente viver no centro da vontade dEle. Aprende isso aqui. Muitos de nós só estamos aqui hoje porque alguma coisa deu errado na sua vida. Não, eu vou repetir. Muitos de nós só estamos aqui hoje, servimos a Deus, damos a paz do Senhor, falamos que é crente, porque algum dia, alguma coisa deu errado na nossa vida. Vou melhorar. Talvez você passou por um vento que você não queria passar, mas você pensou: eu vou morrer nesse vento, eu vou morrer nesse vale, eu vou morrer nesse deserto. E você pensou: esse deserto é para me matar. E o céu estava dizendo: esse vento não vai te matar. Esse vento só está fazendo você voltar ou viver no centro da vontade de Deus. Quer uma prova? A Bíblia diz assim, a Bíblia diz que o filho pródigo perdeu tudo. Saiu da casa do pai e lá ele perdeu tudo. E quando ele perdeu tudo, ele começa a bater na porta de muita gente pedindo emprego. Me dá emprego, ninguém dá. Me dá emprego, ninguém dá. Todas as portas fecharam para ele. Foi Deus que permitiu. Por quê? Porque se algumas portas no mundo abrissem para ele, ele nunca voltaria para o pai. Às vezes Deus vai permitir algumas portas fechar, que é para você entender que a única porta que continua aberta é a do pai. Se desse certo para ele lá, ele afundava mais. Quanto mais porta abre, mais ele afunda. Quanto mais emprego vem, mais ele afunda. E Deus não deixou não. Deus falou: vai fechar. Lembra de Ezequiel? Ezequiel 37, a Bíblia diz que o Espírito de Deus leva ele para o vale. Chega no vale, Deus mostra ossos. Não são só ossos, soquíssimos. Aí Deus diz: poderão reviver esses ossos, Ezequiel? E ele diz: tu sabes, então profetiza. E a Bíblia diz que ele profetiza e ouve um ruído, um barulho, um som. E esse som foi produzido por um vento. E a Bíblia diz assim, ó: e cada osso se juntou ao seu. Cada osso se juntou ao seu. Quando o osso se juntou ao seu osso, significa, pastor, que quando ele profetizou, não tem como a perna do Senhor vir para o meu corpo, o meu braço ir para o seu corpo. Não, é cada osso no seu osso. Tudo foi colocado no seu devido lugar. Era Deus dizendo: esse vento no vale, Ezequiel, não é para bagunçar. Esse vento é para colocar tudo no seu devido lugar.
Olha aqui, eu sou fruto de um desconforto. Eu sou fruto de um vento contrário. Eu nasci no lar evangélico, está ali minha mãe. Cresci, minha mãe levando para a escola dominical, me levando para a igreja, até para culto de oração. Não gostava de ir, eu ia, dormia no banco da igreja. Eu gostava tanto de igreja que um dia minha mãe foi embora, mas meu pai, e eu fiquei trancado dentro da igreja, dormindo. Foi ver que eu sentiu falta de mim quando já estava fechada a igreja. Foi chamar o porteiro, abre lá que meu filho está lá dentro. Mas chegou um certo, 14 anos eu saí da igreja. Fui para o mundo, minha mãe e meu pai já não teve mais controle. Fiquei 10 anos no mundo, dos 14 aos 24. E eu me lembro que minha mãe falava assim, meu filho, vamos para a igreja. Meu filho, vamos no culto hoje, eu vou depois, mãe. E os filhos das amigas dela, todos crentes, pregando. E ela falava assim para mim, eu ainda vou te ver pregando, Léo. Eu ainda vou te ver de terno e gravata. E eu brincava com ela e dizia, mãe, se a senhora comprar um saco de prego e um martelo muito bom, eu vou pregar. E eu brincava com ela, eu ainda vou te ver pregando. Eu ainda vou te ver pregando. Ei, irmão, o valor de uma mãe que não desiste do seu filho. Talvez eu estou pregando para alguma mãe aqui, nesse dia das mães, que o seu filho não está vivendo a realidade que você sonhou. E por causa disso você está a ponto de se entregar. Dizer aquilo ali, vai morrer na droga, vai morrer naquela situação. Há poder na sua palavra. Libera a palavra diferente para o teu filho. Libera a palavra diferente para a tua casa. Não está aqui hoje. Minha mãe me via embriagado, mas dizia, vai ser pregador. Minha mãe me via longe da igreja, mas dizia, ainda vai pregar. Eu conheci a minha esposa, na época não era minha esposa. Começamos a namorar, eu e ela lá do mundo. Ela não veio porque ela está quase na hora de ganhar neném. Não pôde viajar, o médico não liberou. Eu conheci ela, nós ficamos noivos. E quando nós ficamos noivos, já com data de casamento marcado, ela aceitou Jesus primeiro que eu. Nunca tinha sido da igreja. Eu estou trabalhando um dia lá em Porá, numa rádio. Ela entrou lá no estúdio e falou assim, eu estou ouvindo da tarde da vitória. Eu acabei de aceitar Jesus. Eu não dei muita fé naquilo. Porque, pastor João, eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito. Eu falava assim, ó, quando eu casar, tiver uma casa boa, um salário bom, um carro, um emprego bom, aí eu vou para a igreja. Eu pensava, vai ser do meu jeito. Quando tudo estiver organizadinho, eu vou. Eu imagino Deus olhando, dizendo, você está enganado, vai ser do meu jeito. E aí, nós ficamos noivos, ela veio e falou, que bom que você veio para a igreja. Ela aceitou Jesus, passou poucos dias. Ela foi acometida de uma enfermidade chamada transtorno bipolar. Ela enlouqueceu, ela surtou. Ela é de Porá, e na época ela ficou andando pelas ruas, comprou um tanto de coisa, surtou, pegava as roupas dela, dava para os outros, vendia. Ela surtou tanto que nada tinha jeito, a ponto que a única solução e a última foi internar ela numa clínica. Pegamos ela, levamos para Goiânia, internamos ela numa clínica, a clínica Pax. Ali ela ficou 10 dias internada, como uma louca, dopada de remédio. A recepção dela naquela clínica foi uma surra. Ela apanhou das outras que estavam lá. Arrancaram um pedaço do nariz dela. Bateram nela. Eu saía de Porá para ir para Goiânia visitar ela. E na hora do intervalo visitar ela, ela dizia, mãe, me tira daqui porque senão eu vou morrer. Eu vou tirar minha vida. Ela pegava a escova e tentava matar a vida com escova de dentro. Não tinha nem força. Pegava lençol para tentar dar um nó no pescoço. Não tinha nem força. Irreconhecível. Eu ia visitar ela, uma moça linda. Minha esposa é linda. E ela andava assim, babando, toda descabelada, varrida. Surtou. O médico chegou para minha sogra e disse, essa menina aqui é um perigo, porque ela tem que viver às custas de remédio o resto da vida. Se ela parar de tomar remédio, ou ela mata alguém, ou ela se mata. Ela pode ficar sem arroz e sem feijão, mas nunca mais ela pode ficar sem tomar medicamento. Não temos previsão para liberar ela daqui. Ela não pode ir para casa do jeito que está. Olha o que é um vento, olha o que é desconforto. E quando ela estava naquela situação, eu não entendi que Deus estava usando ela, essa situação, esse vento, essa dor, para me atrair, para atender a oração da minha mãe. Porque se tudo tivesse dando certo para mim no mundo, como é que eu ia sentir desejo de vir para a igreja? Aí foi quando eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei, Deus, eu não estou aqui barganhando com o Senhor, porque o Senhor não aceita barganha. Mas se o Senhor tirar minha noiva lá de dentro daquela clínica e com vida, curada, eu vou voltar para o teu caminho para nunca mais sair. Oh glória! Passado 10 dias, ela sai de dentro da clínica, mas não saiu para curada não. Nós saímos para ela passar o Natal em casa, assinamos na responsabilidade que depois do Natal levaríamos ela de volta para a clínica. Quando saímos de lá, minha sogra falou, minha filha não volta mais para esse lugar, nós não vamos voltar. Ela continuou tomando remédio, nós casamos, ela tomando remédio. E ela dizia assim, antes disso, dentro da clínica, escuta isso,
Dentro da clínica ela estava lá. De repente entra dentro da clínica no horário de visita. Lá, horário de visita é tudo lindo na clínica psiquiátrica. É verde, cheio de gente. E aí entrou um rapaz lá por nome de Douglas. Esse Douglas estava na casa dele, contando que quando ele estava na casa dele, Deus falou assim: ó, levanta, entra dentro de um ônibus e vai para um lugar que eu vou te mandar te parar. Ele entrou dentro do ônibus. Quando o ônibus foi para a BR-153 e disse: desce aqui, ele desceu em frente à clínica Pax. E Deus disse para o Douglas: entra dentro dessa clínica. E ele entrou na hora de visita com a sua carteirinha de missionário. Quando ele entrou lá, aquele tanto de gente, ele diz: vai lá naquela moça. Ela estava de costa, porque ele chegou, bateu nas costas dela quando ela estava dizendo: mãe, eu vou suicidar, mãe, eu vou suicidar. Quando ela recebe alguém, percebe alguém batendo nas costas dela, ela vira para trás e ele diz: moça, você não me conhece, mas o Deus a quem mandou eu vir aqui te conhece, e ele manda te dizer que vai te tirar daqui com vida, vai te curar, tu serás uma pregadora, tu serás uma ganhadora de alma, porque Deus te viu. Nós casamos e ela continuou tomando remédio, medicamento forte. Tinha hora que ela sentia é diferente de ser. Ela sentia que estava curada, começava a querer parar os remédios sozinha, começava a sentir mal de novo, tomava os remédios, não podia. Um dia eu estou trabalhando, ela está em casa sozinha, passando roupa, e de repente está passando um programa de televisão, e ela falou assim: não tem nada que presta, eu vou pôr no programa evangélico. Colocou nesses programas de televisão evangélico. Ela está lá passando roupa, de repente a pessoa que está apresentando o programa, cantando, ele mandou parar tudo. Falou: para. Parou quem estava cantando, olhou para a câmera e disse assim: ó, você que está em casa aí, ela passando roupa, e tem uma doença chamada transtorno bipolar. E ela pôs o ferro e falou: ué, você que está em casa e tem uma doença chamada transtorno bipolar, Deus manda te dizer que Ele está te curando agora. Ela sentiu um fogo quente descendo na cabeça dela, foi até no pé, fez um reboliço, voltou de novo e saiu. Sabe qual é o resultado? Mais de 10 anos, nunca mais colocou um remédio na boca, é curada. Minha esposa hoje é pastora, é pregadora, é uma mulher extraordinária. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes Deus vai gerar desconforto, que é para a gente voltar para o centro da vontade dele. Mas escuta isso aqui: Deus nunca vai permitir que a dor e que o sofrimento e que a provação leve tudo de você. Sempre vai restar algo. Sempre vai restar uma oração, uma fé. Oh glória. Deus nunca leva tudo. Deus cuida, irmão. Lembra da mulher do 2 Reis capítulo 4? Ela chega e fala para o profeta assim: ó, profeta, meu marido morreu, e ele temia o Senhor. Isso aqui é o segredo de tudo. A gente acha que o segredo do capítulo 4 de Reis é porque ela tinha uma botija de azeite, é porque ela foi no profeta, é porque mandou o menino buscar vasilha, é porque... Não, o segredo é a palavra que ela fala: meu marido temia ao Senhor. Porque se tem uma coisa que o diabo treme, é alguém que teme a Deus. Observe que quando o diabo vai conversar com Deus acerca de Jó, o diabo não quer nem saber se Jó tem gado, se Jó tem ovelha, se Jó é rico. Não. Ele vai falar assim, ó, para Deus, ó. Deus vai dizer: viu meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente, dizia do mal, igual ele não há. Aí o diabo vai falar assim, ó, o diabo não falou assim, ó: nossa, mas ele é fazendeiro, hein? Tem uma Hilux, tem gado demais. O diabo vai dizer assim, ó: por acaso teme a Deus em vão? Jó teme a Deus, ele preocupa com o temor de Jó. Meu marido, teus servos, temia ao Senhor, e vão levar os meus filhos, porque eu não tenho como pagar. Então levou, o que você tem em casa? Tem uma botija de azeite. Então volta, pega a vasilha emprestada, tu e teu filho entra para dentro do quarto. Primeiro ela pega, enche. Aí ela volta no profeta, porque tem gente que recebe a bênção e não volta no pastor, não volta na igreja. Ela volta. E agora, o que eu faço? Não, você vai vender. Isso aqui que é extraordinário, irmão, presta atenção. Olha o Deus que você serve, o que Ele faz quando a gente está no centro da vontade dele. Ele vai dizer assim para ela: está cheio de azeite lá? Tá. Aí ele vai dizer assim, ó: então vai e vende. Diga comigo: vende. Vende é presente. Paga a tua dívida. Pagar a dívida é passado. E vai dizer para ela: e viva futuro. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava resolvendo no presente um problema dela do passado e garantindo o futuro dela. Vai e vende, presente. Paga a tua dívida, passado, e viva do resto. O Deus que eu estou pregando aqui hoje é o Deus que cuida do teu presente, que cuida do teu passado e tem um futuro para você.
aquela noite foi frustrante, mas tinha um barco. Ainda que vazio, tinha um barco. E Jesus só precisava disso, de um barco. Por quê? Porque Jesus pega o barco para fazer um culto. Não é culto, ele foi pregar. Ele pegou um barco e foi fazer um culto. Agora Jesus só entrou no barco porque Pedro permitiu. Porque Jesus não invasou, Jesus não arromba. Não, Jesus só entrou porque Pedro permitiu. Aí ele vai entrar no barco. E ele pede o barco para quê? Para pregar. Agora observe, barco, principalmente naquela época, no contexto que nós estamos falando, barco servia para pescar. Naquela época, barco era ferramenta fundamental para a pesca. Mas Jesus não pede o barco para pescar. Jesus pede para pregar. Por quê? O que tem, pastor? Jesus está dando um novo significado para o barco. Para vocês esse barco só serve para pesca. Para vocês esse barco só serve para ir para o mar e pegar peixe, descer peixe, pôr rede. Pois é, a partir de hoje eu vou dar um novo significado para esse barco. Como assim? Ele vai servir para fazer culto, para pregar. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que nós precisamos aprender com Jesus a dar um novo significado na nossa vida. Tem hora que as coisas não dão certo porque você está preso demais a alguma frustração, decepção do passado. Você precisa aprender a ressignificar a vida, dar novo significado às coisas. Lembra de Davi? Davi, o primeiro filho que ele tem, que Batseba, fruto do pecado, ele nasce e fica doente. E quando o menino morre, não morre doente, Davi entra para dentro do quarto, não quer banhar, não quer fazer a barba, não quer trocar de roupa e não quer falar com ninguém. E o menino está doente. Ele escuta um sussurro que o menino morreu. E quando ele fica sabendo que o menino morreu, ele levanta, troca de roupa, faz barba, come e muda o semblante. Os serviçais não entendeu. Ô rei, estamos entendendo o senhor não? Seu filho estava doente, estava na UTI, estava grave. O senhor não comia pão, o senhor não trocou de roupa, o senhor não fez barba. Agora que o menino morreu, o senhor está aí alegre, comendo pão, trocou de roupa. Davi está dizendo assim, ó. Sabe que Davi levanta e diz: ei, aprende uma coisa. Ele não vem mais a mim, agora sou eu que vou a ele. Eu não vou ficar preso a essa frustração, eu vou levantar e tocar a vida. Irmão, escuta isso aqui. Tem coisa que nós não podemos mudar. Então, se nós não podemos mudar, nós precisamos aprender a dar um novo significado. Quer outra verdade? É a verdade aqui da obediência. Jesus disse: vai lá e lança as redes. O milagre que eles estão vivendo só veio depois de uma obediência. Porque não existe milagre sem antes eu e você exercer o princípio da obediência. Naamã só foi curado da lepra depois que obedeceu, é 7 mergulhos. A viúva só recebeu o milagre depois que obedeceu, teve que pegar vasilha emprestada e entrar para o quarto. Josué só viu as muralhas cair depois que obedeceu, 7 voltas, depois mais 7. Moisés só viu o mar aberto depois que obedeceu, coloca o cajado. Meu querido, Jesus está dizendo: afasta e vai para o fundo e lança a rede. Porque nessa hora aqui eles poderiam dizer para Jesus: o senhor é bom de pregar, o senhor é legal para fazer culto. Não, o senhor é extraordinário para falar. A palavra do senhor é polida. Agora, de pesca, quem entende é nós. Primeiro, hora boa de pescar para nós aqui é à noite. E nós fizemos isso a noite toda, não pegamos nada. Agora, de dia, o senhor depois fala: esse povão aqui está até barulhão demais. O senhor está mandando a gente ir? Não, eles não fazem isso. Eles simplesmente obedecem. Até quem sabe não queria. Eles vão dizer assim: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas conforme a tua... Que palavra é essa, irmão? Não é a palavra vai e lança, não. É a palavra que Jesus acabou de pregar no barco. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra que eles ouviram gerou fé neles. Conforme a tua palavra nós vamos. Irmãos, quando Pedro foi obediente, as pessoas foram abençoadas pela obediência deles. A Bíblia diz que eles afastam, lançam a rede. É tão grande a quantidade de peixe que a rede começa a rasgar. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque o peixe é bênção. Então é possível, às vezes, eu afundar mesmo estando com a bênção na mão. E quando é que a bênção vira maldição? Quando? É quando eu não compartilho. Porque se eles olham para a rede e dizem: é peixe demais, não vamos dar para ninguém, é só nós. Agora nós vamos ter a venda que nós não tivemos no mês passado, nós vamos ter esse mês. Não, eles têm duas opções: ou chama alguém e compartilha o peixe da rede, ou o que está na rede vai rasgar e vai embora tudo. A bênção é tão grande. Eu vou abrir um parênteses para profetizar aqui. Quem quiser pega. A bênção que Deus vai te entregar vai ser tão grande que pessoas próximas a você serão abençoadas. Eu vou repetir. A bênção que Deus tem para você esse ano é tão grande que pessoas próximas a você serão abençoadas.
Pastor João, eles fizeram um sinal. Ei! Porque é interessante isso aqui. Tinha 2 barcos e mais outro. Mas Jesus chega e escolhe o de Simão Pedro. Não dá margem para os outros, ao menos murmurar um pouquinho? No mínimo falar assim, ó. O que ele viu em Simão que não viu em nós? O que o barco de Simão tem que o nosso não tem? Por que ele escolheu de Simão? Eu imagino que eles ficaram na beira da praia, frustrado, continuou lavando rede. E Pedro foi, viver a experiência. De repente ele escuta o aceno de Pedro. É Deus dizendo assim, ó. Vocês que ficou na praia com o barco vazio, fica tranquilo, que eu vou encher o deles e vou usar eles para encher o de vocês. Sabe o que Deus está dizendo? O milagre que Deus está fazendo na vida do teu irmão e do teu vizinho não vai impedir o seu de acontecer. Ele vai fazer na sua vida também. Agora escuta, eu estou terminando. Tem algo tremendo que acontece aqui, eu quero compartilhar com você. É que tudo mudou na vida desses discípulos. Tudo, pastor João. Tanto é que Jesus enche e quando... Agora Jesus é fenomenal, né? Olha aqui, irmão. Jesus é fenomenal. Quando o barco está cheio, cheio mesmo, os dois, Jesus olha para eles e fala assim, ó. Me segue, vem ser meu discípulo. Pastor, por que Jesus não chegou logo de primeira mão e falou assim, ó, vem ser meu discípulo? Porque se Jesus chama de imediato, irmão, era mais fácil um olhar para o outro e falar assim, ó, nós não pegamos nada, vai ter credor para receber de nós não pegamos peixe para pagar, vamos aproveitar e vamos, não tem nada para perder, vamos. Não, Jesus não chama eles de barco vazio. Primeiro Jesus enche o barco, depois que o barco está cheio, Jesus fala, agora me segue. Sabe por quê? Porque Jesus nunca vai chamar alguém para seguir ele sem que esse alguém esteja disposto a renunciar a algo. Porque seguir Jesus com o barco vazio é fácil. Eu quero ver deixar o barco cheio e seguir ele. Mas a vida deles mudou. Sabe por quê? Para terminando, e aqui que eu quero falar a mensagem mais importante para você gravar aqui hoje. A vida deles mudou, foram transformadas, tudo por causa de um culto no barco. Tudo mudou depois de um culto. Ele vai pregar do barco, isso é culto. Porque talvez eu estou pregando para alguém aqui que está dizendo, ai, eu estou precisando de peixe. Jesus está dizendo, você está precisando mais de culto no teu barco do que de peixe na tua rede. Vou repetir, você está precisando mais de culto no teu barco do que de peixe na tua rede. Ah, pastor, não, pastor. Aí tem gente que está dizendo assim, ó, ei, você está precisando mais de culto no teu barco do que de peixe na tua rede. Eu vou repetir, Jesus está dizendo, me dá teu barco, que você está precisando mais de culto no teu barco do que peixe na sua rede. Posso melhorar? Você precisa mais de culto na tua vida do que de peixe na tua rede. Você precisa mais de culto na sua família do que de peixe na sua rede. Você precisa mais de culto na sua empresa do que de peixe na sua rede. Você está dizendo assim, Senhor, eu quero um carro. Jesus está dizendo, eu quero um culto. Senhor, mas eu quero um emprego novo. Jesus está dizendo, mas eu quero um culto. Senhor, eu quero uma casa nova. Ele está dizendo, eu quero culto. Você está pedindo, me dá dinheiro, me dá faculdade, me dá promoção. Jesus está dizendo, me dá um culto. Porque o milagre que ele vai fazer na sua vida não vai vir antes do culto, ele quer culto. Para terminar, eu posso falar a verdade? Pastor, me perdoe, eu pensei que essa pandemia ia mudar a gente, ia mudar a nossa mentalidade, ia mexer com o nosso caráter. Parece que depois passou ela, liberou máscara, parece que eu pensei que a gente ia melhorar um pouquinho, parece que a gente está ficando pior. As pessoas estão sumindo. Parece que tem alguém que está dizendo assim, uai, eu escapei de variante A, de delta, de não sei o que lá. Eu escapei. Ah, já que eu escapei, agora então vou fazer o que eu quero. Eu pensei que depois dessa pandemia nós seríamos uma igreja mais avivada, nós seríamos um povo mais apaixonado por culto, nós seríamos um povo mais apaixonado por igreja. Parece que não, tem gente que está até hoje escondido, dizendo que não vem na igreja por causa de Covid, mas vai tudo quanto é lugar, meu Deus, e a vida está dando tudo errado, e Deus dizendo, eu estou esperando o culto primeiro, para depois colocar peixe na tua rede. Choreba, Senéria. Nós estamos vivendo a realidade de gente que está vivendo uma correria para encher o barco. E Jesus está dizendo hoje, para, porque eu quero culto no seu barco. Você está querendo peixe no barco, e Jesus está dizendo, eu quero culto no barco.
Porque o culto é mais importante do que o peixe. Vou repetir, o culto é mais importante do que o peixe. Fica de pé. A Bíblia diz que Pedro se lança aos pés do Senhor, porque é isso que gera em nós encontro com Ele, temor. Ele se lança e fala: Senhor, afasta de mim, eu sou pecador. Ele vai dizer: Pedro, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Jesus usa até a figura de pesca, a profissão dele, para dizer o que é que ele seria. Você vai ser pescador, só que de homens. Olha que interessante. Eu vou ligar a sua profissão àquilo que eu quero que você seja. Só que há uma diferença. Aqui você pesca peixe, você vai pescar agora homens. A diferença é que você pesca peixe vivo para depois ele morrer. Agora você vai pescar homem morto para depois ele viver. Eu quero peixe. Não, mas eu quero culto. Ele abandona a rede. E eu aprendi um negócio. Pedro abandonou a rede, mas ainda tinha um anzol no bolso. Porque lá na frente, quando Jesus está sendo cobrado junto com os outros, imposto, Jesus chama Pedro e fala assim: Pedro, vai ao mar e joga o anzol. Da onde esse anzol? Pedro abandonou a rede, mas tinha um anzol no bolso. E o primeiro peixe que você pegar e sair, abre a boca dele e vai ter uma estátua, uma moeda. Você vai lá e paga a minha, a tua dívida. Ah, irmãos, é lindo. O encontro dele com Jesus gerou nele o desejo de levar algum produto da pesca, porque ele sabia que lá na frente ele ia ser necessário. Eu não levo rede, mas eu levo anzol. Por que o anzol? Coloca o teu anzol para você nunca se esquecer de onde Deus te tirou e de onde você veio. Abandona a rede, mas guarda o anzol. Essa noite eu termino essa palavra profetizando para famílias que estão aqui. Deus não te trouxe aqui para ouvir algo que você... eu queria ouvir tão uma palavra diferente, irmão. Aqui não é restaurante, que você pede o cardápio e escolhe o que você quer comer. Aqui é culto. E culto não é a gente que escolhe o que quer comer, é Ele que decide o que a gente vai alimentar. Porque Ele sabe o que a gente necessita. Porque Deus está mais interessado em atender a nossa necessidade do que o nosso desejo. Desejo é seu, necessidade é dele. Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Olha o desejo dele, ver Jesus. E ele sobe porque ele é pequeno, e ele está olhando e Jesus está passando. Pronto, realizou o desejo. Não realizou? Não era só ver? Ele sobe na árvore e está vendo Jesus passar. Pronto, realizou o desejo. Jesus para bem debaixo da árvore, olha para cima, ninguém contou o nome para ele, e diz assim: ô Zaqueu, uai, sabe meu nome? Desce depressa. É Jesus dizendo assim: você acabou de realizar o seu desejo, me vê. Só que agora eu vou realizar a sua necessidade. Desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa. O seu desejo é me ver, mas a tua necessidade é que eu entre na tua casa. E naquele dia Zaqueu aprendeu uma coisa. Pergunta: o que é? Não, mais forte. Pergunta: o que é? Naquele dia Zaqueu aprendeu que o Jesus que muda e transforma não é o que passa, mas é o que entra. Sabe qual é o problema? A sua vida continua a mesma, porque Jesus só está passando na sua vida. E Ele hoje está dizendo: eu não quero passar, eu quero entrar. Oh glória! Ele quer entrar nesse barco, Ele quer culto, Ele quer entrar na sua casa. Eu profetizo que vai ter mudança de vida. Ainda neste mês de maio vai ter testemunho sobre a sua vida. Porque a partir de hoje você vai sair daqui com uma mentalidade diferente. Na minha casa eu preciso de mais culto na vida. Mais culto na vida, mais culto no meu barco. Ó, o que Deus está mandando dizer? Prioriza o culto que o peixe vem. Bate aqui, pastor. Prioriza o culto que o peixe vem. Não, vamos me ajudar? Sobe aí, dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga assim: ó, prioriza o culto que o peixe vem. O problema é que as pessoas estão invertendo, priorizando o peixe e esquecendo o culto. Prioriza o culto que o peixe vem. Prioriza o culto que a formatura vem. Prioriza o culto que o diploma vem. Prioriza o culto que a casa vem. Prioriza o culto que a salvação da família vem. Prioriza o culto que a cura vem. Prioriza o culto que o milagre vem. Deixa eu fazer uma pergunta para a equipe cantar e eu vou orar por você. É possível que no nosso meio aqui tenha hoje alguém que um dia já foi evangélico, hoje não é mais. Por um motivo ou outro você esfriou, você estacionou, está meio paradão. Eu sei o que é isso.
Tem alguém que porventura, pastor, foram decepções, foram feridas, foram tantas situações, eu parei, eu estacionei, eu encostei, eu não estou hoje vivendo do jeito que Deus queria. Eu até estou conseguindo alguns peixes para o meu barco, mas está faltando culto nele. Tem alguém também que talvez nunca foi evangélico, mas resolveu entrar aqui hoje, nesse domingo de mães. Se tem alguém, eu quero fazer o melhor convite que você poderia receber na sua vida. De deixar essa rede e vir com o seu barco para Jesus entrar nele. E ele mudar a sua vida como ele mudou a minha. Desde quando eu decidi, por causa de um vento, de um desconforto, eu entendi que ele precisava de mais culto na minha vida. Eu quero saber onde é que está a primeira pessoa, o corajoso, a corajosa, a pessoa que quer Cristo. Vem aqui que eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui. Você não pode, pastor. São tantas frustrações, são tantas decepções. Parece que eu dou um passo para frente e 10 para trás, nada dá certo. É tanta ferida, é tanta tristeza. Deus está dizendo, deixa eu entrar no seu barco hoje e fazer culto. Se tem, vem aqui que eu vou orar por você e sua vida vai mudar. Não temos? Continua vindo, porque esse lugar não é noutro, senão a casa de Deus. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Ofereça 30 minutos de culto para Ele, 30 segundos de culto para Ele agora de oração. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço por essa palavra que primeiro falou comigo. Eu ministro sobre a vida dos teus filhos que aqui estão nessa noite. Ministro sobre a vida do pastor João Daí, pastora Kátia. Que a bênção do Senhor seja sobre eles, filhos, netos e a toda a família, o ministério do teu servo. Eu ministro a bênção do Senhor sobre essa família Baleia, sobre essa família Igreja. Que a bênção do Senhor seja sobre os teus filhos e que eles entendam a necessidade de priorizar o culto. Que o peixe vem. Eles estão querendo peixe na rede, mas o Senhor está querendo o culto no barco. Eu ministro uma semana de vitória em nome de Jesus. Quem concorda, aplaude, a equipe cante.